Para quem tem animal de estimação em casa, sabe que é preciso tomar alguns cuidados básicos. Por isso, acompanhe a entrevista e saiba mais. Doutora Jamile, quais são os benefícios em ter um cachorro como animal de estimação? Boa tarde. São muitos os benefícios, principalmente para pessoas idosas, né, que muitas vezes já perderam seus companheiros de vida, os filhos já saíram de casa, então é uma companhia, alivia o estresse, eles têm mais tarefas para se ocupar também. Para as crianças é muito importante, eles começam a criar senso de responsabilidade, empatia, né? Começar a ter os cuidados com os animais, é uma parte bem importante para o desenvolvimento. E também para os adultos, assim, as pessoas às vezes chegam em casa do trabalho cansados, é um alívio do estresse, né? São os amigos, são os companheiros que eles podem estar contando, então só traz benefícios para a nossa vida. Quais são os cuidados gerais assim para ter um animal de estimação, um cachorro, no exemplo? Então, sempre tem que, antes de adotar, de comprar um animal de estimação, a gente precisa pesquisar um pouquinho sobre eles, principalmente se for escolher algum de raça, ver quais se adaptam melhores a certos tipos de ambiente, né? Ver se mora em casa, apartamento, também se são cães às vezes que latem muito, né? Então precisa tomar todos esses cuidados para fazer a melhor escolha, principalmente para o local onde mora, né? Para atender também as necessidades dos animais e não só das pessoas. A gente precisa pensar muito neles também. E existe algum critério assim para a escolha da ração? Sim. Hoje em dia a gente tem marcas muito boas, né, que são bem desenvolvidas para os animais. Então hoje a gente já tem várias marcas que são desenvolvidas pensando na raça do animal, que muitas raças têm as suas particularidades. Então às vezes é o formato do focinho deles que favorece, digamos, eles planejam a ração com o formato que se adapta à mastigação de cada um. Se alguns têm mais problema de pele, mais problemas articulares, então eles começaram a pensar, a pesquisar e desenvolver para cada tipo, né? Para ambientes externos, os animais que vivem mais fora. Então hoje existem umas marcas muito boas que são bem desenvolvidas para cada tipo de raça, né? Cada animal. Isso também influencia na saúde do animal, né? Quais são os cuidados que uma pessoa ela deve ter com a saúde do bichinho? As rações hoje ajudaram muito para estender a vida dos animais, dar mais longevidade por todo esse cuidado de balanceamento, né? Os cuidados também que a gente precisa ter com eles é a parte de vacinação, é a parte do vermífugo, né? Algumas raças precisam de banho mais frequente, outros não. A escolha também de shampoos especiais para cada tipo. Então são várias coisas que a gente hoje precisa estar atentos para conseguir, digamos, é uma prevenção que aconteça algum tipo de problema com eles, né? Qual que é a frequência para dar banho no animal? Isso depende muito da raça também, então os animais, alguns de pelo longo, precisam de uma frequência um pouco mais seguida de banhos, né? Por causa até da condição da pele, às vezes de cheiro. Então normalmente é de 7 a 10 dias. As raças de pelo curto, de porte grande, normalmente a gente indica a cada 15, 20 dias o banho, né? E a questão da vacinação, quais são as vacinas que o animal ele precisa desde pequeno? Então hoje a gente tem as vacinas, a indicação são as vacinas importadas, né, que elas conseguem estimular o sistema imune melhor do que as nacionais. Então elas são as polivalentes, que são as mais importantes, porque ela normalmente pega de 8 a 10 tipos de doenças, que são doenças às vezes muito graves, que podem levar o animal a óbito, então a gente tem que ter muito cuidado com isso, e deixar com a vacinação em dia. A gente tem que também proteger contra a raiva, né? É uma maneira também de prevenção
para a parte humana também, porque existem casos, então a gente tem que ter uma proteção, né? Existe a vacina da gripe, que pode passar para as pessoas, né? Tem a vacina da giardia, que também as pessoas podem acabar pegando, e tem hoje a vacina da leishmaniose também. E por que a castração é importante? Olha, a castração ela traz muitos benefícios, né? Principalmente para a parte da fêmea. A gente tem muitas doenças que envolvem a parte reprodutiva, que é a infecção uterina e os tumores de mama, né? Agora o Outubro Rosa para os animais também é importante, porque a castração ajuda a diminuir os riscos de aparecimento de tumores. Então é muito aconselhável a gente estar fazendo. Também é uma prevenção de tumores em testículo, né, dos machos, hiperplasia de próstata. Então hoje a castração é muito indicada por causa da parte de prevenção de doenças e às vezes que são doenças que podem ser bem prejudiciais aos animais. Tem alguma restrição à idade para fazer a castração? A gente aconselha a castrar antes do primeiro cio, porque a gente tem uma diminuição da ação hormonal, então diminui a chance de tumores de mama. Normalmente, a partir do quinto ou sexto mês, a gente já pode estar fazendo a castração. E quais são as dicas para manter uma higiene no animal? A higiene depende muito também da raça, né? Alguns cães precisam que faça uma limpeza melhor da região de vulva, de ânus, que às vezes eles não conseguem se lamber, se lavar. Cuidado também, às vezes, se vão passear na rua, de limpar as patinhas, pode ser com um lencinho umedecido. Então, a gente tem todos esses cuidados. Também a parte de higiene bucal é muito importante, já como uma maneira preventiva, que nem a gente precisa escovar os dentes, eles também precisam um cuidado, ou de escovação, ou usar umas pastas especiais que ajudam a diminuir a formação de tártaro. Então é bem importante prestar atenção nisso. Algumas raças têm predisposição a ter problemas de ouvido, então ficar atento ao ouvidinho do animal, problema ocular, de lacrimejamento, né? Então isso são uns cuidados que a pessoa precisa estar ao dia a dia acompanhando, observando e conhecendo o seu animal. E assim, quais são as dicas que você deixa, então, para finalizar, para quem tem um cachorro em casa e no apartamento? Existe uma diferença? Quais são as dicas que você deixa? Existe sim, todos os animais, né, os cães, eles precisam pelo menos desestressar um pouquinho. Então a escolha do animal, a princípio, é muito importante, porque às vezes um labrador em um apartamento, ele precisa, né, sair mais vezes para passear, eles têm muita energia, então eles precisam gastar essa energia, né? Os cães pequenos também precisam ter um passeio, para desestressar, né? Porque às vezes eles começam a apresentar problemas comportamentais devido ao estresse de ficar muito em casa. Então esses são os cuidados que precisam observar, escolher bem a raça, né? Pesquisar antes, para dar um benefício também para o animal, né?